Seja pela vontade de Deus, por acasalamentos carnais inesperados ou pela intervenção de cientistas malucos, às vezes animais diferentes cruzam entre si e dão origem a novas criaturas no mundo. E algumas delas são simplesmente assustadoras. Estes são 20 animais híbridos que você deveria temer. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Lesma do mar verde. Essa pode ser a única da lista que não parece imediatamente um híbrido, porque quando você ouve o nome, provavelmente pensa, ok, uma lesma do mar verde. A lesma do mar verde é uma lesma do mar que incorpora material genético das algas que ela come no seu próprio DNA, então isso é um pouco diferente. Ela se torna um híbrido por causa do que ela come e absorve de sua refeição. Isso é algo muito especial e até hoje os cientistas ainda tentam entender como isso acontece. Eles chamam essas lesmas do mar de Elysia clarke, lesma esmeralda verde. A capacidade delas de transformar energia solar em alimento é o que lhes dá o tom verde brilhante. Então, sim, um híbrido muito especial para encerrar a lista. A gente só pode imaginar se outros híbridos por aí também conseguem fazer algo parecido. Isso é tudo do reino dos híbridos malucos que você deveria sentir algo a respeito. Você ficaria com medo de algum desses híbridos se os visse de perto? E quais deles você achou realmente legais? Existem outros híbridos animais que deveriam estar na minha lista. Número 2. Lobo Khoi. O lobo Khoi é uma mistura entre um coiote e um certo tipo de lobo. Híbridos de qualquer combinação tendem a ser maiores que coiotes, mas menores que lobos, e apresentam comportamentos intermediários entre os coiotes e a outra espécie parental. Ou seja, você vai ter um cão único, independentemente da espécie de lobo envolvida e dos genes que os pais fornecem. Depois que descobriram que esses dois podiam cruzar, muitos passaram a pesquisá-los e até criaram alguns em cativeiro para observar a espécie e sua variedade. Número 3. Narluga. Esse nome até passa, já que narluga soa meio legal e, como você pode ter imaginado, é uma mistura entre narvais e baleias beluga, o que é, sem dúvida, uma escolha curiosa. Também vale notar que o próprio narval é um tipo de híbrido, baseado em como ele é uma fusão da aparência de várias criaturas aquáticas, mas esse aqui é o ápice. Nesse caso, foi um pai beluga e uma mãe narval que fizeram o híbrido, e eles foram encontrados por caçadores inuit, que normalmente caçam as duas espécies separadamente. Ao perceberem que essa nova espécie era muito diferente das outras que já tinham caçado, os cientistas começaram a estudar os crânios do narluga para tentar entender como eles surgem. Vale destacar que grupos das duas espécies já foram vistos interagindo entre si ocasionalmente no passado. Número 4. Moulard. Olha só, mais uma fusão de aves. O moulard é um híbrido entre duas espécies diferentes de pato doméstico, o pato muscovi doméstico e o pato doméstico derivado do marreco selvagem. Os patos americanos e outros patos domesticados são os mais usados para criar esses híbridos devido à alta produção de carne que oferecem. É outro desses híbridos, parecido com um anterior, em que os machos da espécie são estéreis, o que lhes rendeu o apelido nada gentil de patos mula. Que gentileza! Embora seja possível produzir mulars naturalmente, a inseminação artificial é usada mais do que frequentemente, com maior sucesso, o que, discutivelmente, torna tudo ainda pior, porque eles estão sendo criados para carne e para que eles nasçam, precisam ser gerados artificialmente. É por isso que muitas pessoas são contra esses métodos. Número 5. Zubron. Finalmente, um nome de fusão que realmente inspira a imaginação. Conheça o poderoso Zubron. Tenho certeza que você vai adivinhar qual é, então já te digo. O Zubron é um cruzamento entre uma vaca e um bisão europeu. Não adivinhou? O nome Zubron foi oficialmente escolhido entre centenas de sugestões enviadas para uma revista semanal polonesa durante um concurso em 1969, uma ideia genial, envolver o público na escolha do nome dos animais. Porque, sabe, Zubron realmente é uma mistura entre vaca e bisão. Um pouco triste, apesar de o Zubron ter sido inicialmente um exemplo incrível de híbrido, por ser mais forte e menos suscetível a doenças do que seus pais, ele acabou sendo descontinuado no final dos anos 80, por vários motivos.
Um dos motivos oficiais foi que o cruzamento do Zubron poderia poluir o pool genético. Felizmente, ainda há pessoas tentando desenvolver essa espécie, então a esperança não acabou. Número 6. Cão Pomsky. O cão Pomsky é um cruzamento entre um husky siberiano e um pomeranian, uma combinação de cães que você provavelmente não pensaria se eu não estivesse falando disso agora. Um dos vários cães designer, o Pomsky está ficando popular principalmente por sua aparência fotogênica e pela frequência nas redes sociais, porque, como todos sabemos, cães são verdadeiros influenciadores nas redes. O irônico dessa fusão é que você não sabe como o cão vai ficar até nascer, já que pode puxar a aparência de qualquer um dos pais de várias formas. Número 7. Gato Savana. Já falei sobre ele antes, mas os gatos são uma espécie que tem sido cruzada de várias formas para criar novas versões do gato como um todo, o que às vezes pode torná-los muito valiosos. Um exemplo é o lendário gato Savana, uma espécie criada pelo cruzamento de um gato doméstico com um serval selvagem, embora outros gatos também tenham sido usados no passado. Isso faz dele um verdadeiro gato híbrido e que se tornou bastante popular em certos círculos de donos de animais exóticos. Esses gatos são grandes e podem pesar até 11 quilos, dependendo da geração do gato que você adquirir. Além disso, o motivo pelo qual são exóticos é porque parecem gatos da África, incluindo pernas mais longas e um pelo com manchas, daí o nome gato savana. Na verdade, eles são tão desejados que Justin Bieber gastou $35 mil para conseguir um, e outros pagaram preços igualmente absurdos por eles. Número 8. Jeep. Sinceramente, você consegue me imaginar balançando a cabeça com esse nome? Até meu porquinho da Índia, o Twinkle, tá balançando a cabeça junto porque eu tô mesmo. E eu entendo, muita gente acha que os melhores nomes de híbridos são aqueles que fazem referência aos dois pais. Mas sério, será que não dava para fazer soar um pouco mais legal? Afinal, estamos falando de uma nova espécie. Na Irlanda, um fazendeiro descobriu que uma de suas cabras resolveu, digamos, se envolver com uma de suas ovelhas. Ele confessou que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo até que o Jeep nasceu. Ele nunca tinha visto nada parecido antes e ainda comentou que sua família trabalha com criação de ovelhas há gerações. Também é importante destacar que o Jeep, além de nascer saudável, demonstrou claramente os efeitos da mistura genética. Por exemplo, ele nasceu ao mesmo tempo que outros cordeiros, mas o Jeep é muito mais rápido do que eles. No geral, essa é uma criatura extremamente rara. Eles geralmente morrem jovens, então ver um crescer foi algo único que o fazendeiro teve a chance de experimentar. Número 9. Schnoodle. Os Schnoodles são uma mistura de Schnauzer com Poodle. Eles podem ser fruto de uma combinação de primeira geração, diretamente de dois pais dessas raças. E vale destacar que eles podem apresentar uma variedade enorme de tamanhos. Graças aos seus pais, que são cães de trabalho, os Schnoodles também são extremamente capazes e ativos. Eles podem ter uma infinidade de combinações de cores, já que tanto Schnauzers quanto Poodles possuem variações de pelagem, e essas características acabam passando para os filhotes. Por serem cães de linhagem trabalhadora, os Schnoodles exigem bastante exercício e treinamento. Inclusive, muitos donos relatam ter dificuldades em acompanhar os níveis de energia desses cães. Então, fica a dica. Pense bem antes de levar um Schnoodle para casa. Número 10. O Jaglion. Olha, eu não estou dizendo que as leoas andam se aventurando por aí, mas o Jaglion é o resultado do cruzamento entre um jaguar macho e uma leoa. E, definitivamente, é uma criatura que não acontece de forma natural na natureza. Isso porque os jaguares não vivem na África, eles costumam habitar a América Central, América do Sul e, às vezes, partes dos Estados Unidos. Enquanto isso, os leões vivem na África, fora de cativeiro. Ou seja, pela lógica, eles nem sequer deveriam se encontrar, muito menos se reproduzir. Mas, graças à reprodução forçada em cativeiro e ao fato de que, geneticamente, eles fazem parte do mesmo gênero, esse cruzamento foi possível. Visualmente, se você observar esse animal, vai perceber que ele é bem diferente de seus pais. Sua pelagem é muito mais escura e as manchas que possui nem se comparam às do pai jaguar.
Isso é simplesmente o reflexo de como os genes se comportam quando são passados para os descendentes. A genética, afinal, continua sendo algo que muitas vezes ainda nos surpreende. Número 11. Urso grolar. Os ursos são criaturas que você dificilmente imaginaria participando de cruzamentos híbridos. Afinal, eles geralmente não se misturam, exceto quando acontece. E nesse caso, estamos falando de duas das espécies mais conhecidas. O grolar, ou pithili, é um híbrido de urso pardo com urso polar. E para deixar claro, esse não é o único híbrido entre essas espécies, mas é um dos que mais chama a atenção pela sua singularidade. O mais curioso é que esse cruzamento, na verdade, não deveria ocorrer com tanta frequência. Ao contrário de outros híbridos, aqui o problema não é infertilidade nem dificuldade de acasalamento. O desafio está, basicamente, no fato de que são dois ursos de ambientes completamente diferentes se encontrando. Como você deve saber, o urso pardo vive mais em florestas e ambientes terrestres, enquanto o urso polar prefere o frio e o gelo das regiões árticas. Então, teoricamente, seria muito raro esses dois se encontrarem, certo? Bom, na prática, nem tanto. Existem vários casos documentados de ursos growler nascidos para rugir. No mundo, existem os chamados growlers, e ao olhá-los, você percebe que não são apenas ursos extremamente únicos, mas também criaturas onde a genética dos dois lados da linhagem se destaca claramente, tanto na pelagem quanto na coloração. Mas há outro detalhe interessante nisso. Veja, alguns cientistas acreditam que os growlers são, na verdade, o futuro dos animais do Ártico. Por conta do aquecimento global, o Ártico está ficando cada vez mais quente e, com isso, os ursos polares estão sofrendo. No entanto, com os genes de ursos pardos presentes neles, esses híbridos podem acabar se adaptando melhor às mudanças que estão por vir. Atualmente, os cientistas estão estudando mais esses animais, mas encontrá-los tem se mostrado uma tarefa extremamente difícil, e por isso, dados preciosos sobre eles ainda não foram descobertos. Número 12. Leopon. Se você achou que eu tinha terminado com as fusões de grandes felinos, bem, você se enganou, e mais, nem terminei com as fusões envolvendo leões. Dessa vez, estou falando de um cruzamento entre um leão e uma leoparda. Apresento a você o poderoso Leopon. Não é o pior dos nomes, mas comparado ao ligre, não parece tão impressionante, né? Como o nome já sugere, o Leopon é resultado da união de um leopardo macho com uma leoa. Muitos híbridos desse tipo foram criados em cativeiro. Os mais conhecidos nasceram no Parque Koshien Hanshin, no Japão, no final dos anos 1950 e início dos anos 1960. Um deles, inclusive, sobreviveu por mais de 20 anos, o que é bastante significativo, já que a expectativa de vida de leopardos e leões costuma girar em torno dos 13 anos. Esse, em específico, chegou aos 23, o que é realmente impressionante. Uma das curiosidades sobre essa espécie é que, diferente dos leões, eles são ótimos escaladores. Além disso, gostam bastante de água, o que geralmente deixa suas mães leoas bem estressadas. Até mães felinas se preocupam com os filhotes, e isso é até fofo de se pensar. Quanto à aparência, eles têm uma mistura bem evidente dos dois pais. Podem ter o tamanho de um leão, mas com as manchas características dos leopardos. Apesar de serem muito curiosos, suas pernas não são tão grandes em proporção ao resto do corpo. Como mencionei antes, os leopons são, na maior parte das vezes, criados em cativeiro. Porém, há quem jure que esses cruzamentos poderiam acontecer na natureza e existem até relatos de leoas permitindo que leopardos machos acasalem com elas. Número 13. O ligre. Bom, eu estava provocando bastante antes, mas agora vou direto ao ponto. O ligre é o que acontece quando você cruza um leão macho com uma tigresa. E, claro, você já deve imaginar o que acontece quando é o contrário. O resultado dessa fusão é uma criatura extremamente grande, que, na verdade, é bem maior do que ambos os seus pais, e por uma larga margem. Esse híbrido é literalmente mais do que a soma de suas partes. Só para você ter uma ideia, um ligre mede, em média, uns modestos 3,65 metros de comprimento. E eles também são muito pesados, mas isso não os impede de correr a mais de 50 km por hora em terra firme. Então, o que temos aqui é um gato gigante, forte e rápido, que todo mundo vai querer como animal de estimação.
Eu mesmo já escolhi até um nome para o meu quando tiver um. O problema é que existem pouquíssimos ligres no mundo, porque, assim como ocorre com os tigres, esse cruzamento até pode acontecer na natureza, mas é extremamente raro. Na maioria das vezes, eles nascem por acidente ou porque humanos os criaram de propósito, geralmente para exibição em zoológicos. Em um desses zoológicos vive o ligre chamado Hércules, que é simplesmente o maior de todos e detém um recorde mundial. Sem dúvidas, este é um dos híbridos mais famosos do planeta, e olhando para ele, não é difícil entender o motivo. Número 14. O tigon. Uma coisa muito importante sobre híbridos que precisa ser destacada é que o gênero dos animais envolvidos faz uma diferença enorme no que vai nascer. Por exemplo, no cruzamento entre um tigre e um leão, que são espécies conhecidas por gerar híbridos, de vez em quando o resultado depende diretamente dos sexos dos pais. Se for um tigre macho cruzando com uma leoa, o filhote resultante é chamado de tigon. E como você pode ver, o tigon realmente parece uma mistura perfeita entre um tigre e um leão, apresentando tanto listras quanto manchas, dependendo do exemplar que você estiver observando. Agora você deve estar se perguntando: existe uma diferença real entre o tigon e outros híbridos desse tipo? E a resposta é sim. Por quê? Por causa dos genes da mãe. Como nesse caso, a mãe é uma leoa, ela possui um gene inibidor de crescimento, que limita o tamanho que o tigon pode atingir. E é aqui que entra a parte mais triste dessa mistura. Por não ser uma espécie naturalmente criada, muitos tigons sofrem de diversos problemas genéticos e acabam morrendo muito jovens, bem antes do esperado. Até onde se sabe, apenas um tigon foi gerado naturalmente na natureza, e isso aconteceu na Índia. Todos os outros foram criados em cativeiro, como zoológicos e reservas. E talvez isso seja a própria natureza dizendo: olha, talvez vocês não devessem misturar essas coisas. Melhor ouvir a natureza. Número 15. O cama. Agora vamos para um híbrido um pouco mais natural e que, felizmente, não é exatamente explorado. O cama é um animal muito especial, pois é uma fusão bastante incomum entre um camelo e uma lhama. Diferente de outros híbridos dessa lista, essa é uma união bem estranha, principalmente porque não é o tipo de cruzamento que você imaginaria acontecer, considerando onde esses animais costumam viver. Camelos são conhecidos por serem criaturas do deserto, vivendo em regiões com muito calor, areia e clima extremamente seco. Já as lhamas vivem nas altas montanhas, sem nenhum problema com o frio. Um armazena água na corcova, enquanto o outro tem uma densa lã que os protege contra o frio extremo. Não parece exatamente a combinação ideal para gerar um filhote, e, no entanto, aparentemente, aconteceu. O primeiro cama nasceu em 1995, mas foi o único que sobreviveu. Só para você ter uma ideia, foram necessários mais 13 anos e, segundo eles, técnicas de reprodução melhores para que os próximos 3 camas nascessem. Ou seja, até 2008, só existiam 4 desses animais em todo o planeta. Inclusive, a própria equipe responsável pela criação do cama admitiu que é extremamente difícil fazer essa reprodução acontecer. E, honestamente, isso faz a gente se perguntar: se é tão difícil gerar um filhote e mantê-lo vivo, será que isso não é um sinal claro de que talvez você não devesse estar fazendo isso? Número 16. Bífalo. Bom, eu já te mostrei um dos lados obscuros da criação de gado, e agora vou te mostrar outro. Esse é o bífalo, e de muitas formas, ele representa o auge da ganância quando o assunto é criar um animal híbrido exclusivamente por lucro. Fazendeiros cruzam um boi domesticado com uma fêmea de bisonte americano, dando origem ao bífalo. E, diferente de muitos híbridos que não conseguem se reproduzir, o bífalo, quando chega à fase adulta, consegue gerar descendentes férteis. Isso, como vimos no exemplo do Desó, nem sempre acontece com híbridos. Por isso, essa raça acaba sendo ainda mais viável para cumprir seu propósito. E qual seria esse propósito? Simples. O bífalo é criado para produzir muito mais carne do que o gado comum. Além disso, sua carne é de qualidade superior, pois herda os genes do bisonte, oferecendo uma carne mais magra e saborosa, mas, ao mesmo tempo, mantém o temperamento dócil e fácil de manejar do gado doméstico. Resumindo, esses animais são criados unicamente para serem abatidos e fornecerem uma carne melhor. Convenhamos, não soa nem um pouco apetitoso quando dito dessa forma.
Claro que vocês já devem saber sobre a crueldade animal que, muitas vezes, acontece nas fazendas que criam animais para o abate, como vacas, frangos e porcos. Mas aqui as coisas chegam a um outro nível. Estão usando ciência e genética para criar uma nova espécie, apenas para ser morta e servida no prato. De novo, nada apetitoso, mas a humanidade já mostrou que vai até onde for preciso para proteger seus próprios interesses e maximizar o lucro. E é exatamente essa a lógica por trás do bífalo. Na verdade, isso não deveria ser tão surpreendente assim. Número 17. Cockapoo. Sério? Eu realmente preciso comentar? Quem no mundo achou que Cockapoo era um bom nome para qualquer coisa, fizeram isso como piada? Queriam que essa espécie fosse ridicularizada sem dó? Ninguém sabe. Mas, meu Deus, que nome ridículo para um cachorro. E como você já deve ter imaginado ou até pensado que era outra coisa, não. É realmente o nome de uma raça híbrida de cachorro. Vale lembrar que tanto cães quanto gatos são espécies nas quais híbridos acontecem com bastante frequência. Isso porque a junção de certas raças permite uma combinação de características que podem tornar esse híbrido até melhor do que suas partes isoladas. O que obviamente atrai quem busca um tipo específico de cachorro. No caso do Cockapoo, os criadores combinaram o Cocker Spaniel com o Poodle, resultando em um híbrido totalmente voltado para a companhia, inteligente, fácil de treinar, quase não solta pelos, perdoa com facilidade e é tão carinhoso que você simplesmente nunca vai se sentir sozinho. Sinceramente, parece uma raça incrível. E quando você olha os dados sobre essa raça, o apelo fica ainda maior. Eles são ótimos com qualquer pessoa, quase não latem ou uivam, atingem no máximo 38 centímetros de altura e pesam cerca de 8,5 quilos. E o melhor, não exigem muitos cuidados com tosa. Além disso, são realmente muito fofos e, convenhamos, isso já é metade do caminho para conquistar qualquer dono de cachorro. Então, embora o nome seja horrível, o cachorro definitivamente não é. Número 18. Dizô. Diferente dos dois últimos exemplos, aposto que você não faz ideia do que é um Dizô. E sabe por quê? Porque esse é, de fato, o nome real dele. E a menos que você seja alguém do ramo, dificilmente acertaria. Fez seu palpite? Pois errou. O Dizô é um híbrido entre um iaque e um gado doméstico. E como é que surge o nome Dizô se nenhum dos dois animais tem a letra Z no nome? Bom, o mundo talvez nunca saiba. Vale destacar que o nome Dizô se refere tecnicamente ao macho desse híbrido. A fêmea é chamada de Dzomo, ou até mesmo Zon. Como eles chegaram nesses nomes, também fica o mistério. Outra variação usada no inglês é Yato, que até faz bem mais sentido. Mas, deixando os nomes de lado, há um detalhe bem importante sobre esses animais. Enquanto as fêmeas são férteis, os machos são estéreis. E isso, como você deve imaginar, torna muito mais difícil expandir a espécie. Porém, graças ao fenômeno genético conhecido como vigor híbrido, eles acabam sendo animais maiores e mais fortes do que tanto o iaque quanto o gado. Originários principalmente das regiões da Mongólia e do Tibete, são considerados mais produtivos tanto na produção de leite quanto de carne, superando seus progenitores. E é justamente por isso que animais como o Dezô são criados. Mesmo que eles não possam formar uma nova espécie, acabam oferecendo um desempenho melhor que a soma das partes. Infelizmente, isso também significa que eles são explorados comercialmente, uma triste realidade quando se fala no lado empresarial da pecuária. Número 19. Swoosie. Tenho quase certeza de que você já consegue imaginar qual é essa próxima ave híbrida. Basicamente, é uma mistura de um cisne com um ganso, e assim nasce o Swoosie. Esses nomes ainda vão me enlouquecer nesse vídeo, juro pra vocês. Assim como o exemplo anterior, esse híbrido não surgiu de forma natural, digamos assim, na natureza selvagem, mas sim dentro de uma propriedade administrada pelo National Trust. E a história fica ainda mais interessante porque a origem desse animal é quase como uma história de amor. Os funcionários da West Greenhouse perceberam que uma fêmea de cisne estava tendo dificuldade para encontrar um parceiro e, de repente, aparece um ganso macho na área. Eles acasalaram e, assim, nasceu o Swoosie. O amor não é algo incrível?
Mary Hamilton, gerente de marketing da West Greenhouse, disse que ambos os pais estavam orgulhosos, felizes e faziam de tudo para cuidar bem do seu filhote aquático. Isso, na verdade, levanta uma questão muito importante sobre a reprodução cruzada entre aves. Como você deve saber, mais do que em muitas outras espécies, os primeiros dias de vida das aves são extremamente importantes. Os pais precisam cuidar intensamente dos filhotes por um bom tempo. E aí surge a pergunta: por que eles arriscariam ter filhotes com possíveis problemas ao cruzarem com indivíduos de outra espécie? A resposta é que, às vezes, isso acontece por acidente. O canto de algumas espécies de aves é tão parecido que elas acabam acreditando que pertencem à mesma espécie, mesmo quando não é o caso. Outra possibilidade que pode ter sido o que ocorreu aqui é que, quando há poucas opções de parceiros disponíveis, uma ave simplesmente escolhe cruzar com a única opção que resta, mesmo que seja de outra espécie. Mais uma vez, o amor é mesmo algo incrível, não é? Número 20. O Wolfing. Antes de começarmos essa lista, quero esclarecer uma coisa. Nem todos esses animais são, de fato, criaturas que você precisa temer. Não é como se os híbridos tivessem algum desejo de atacar alguém. A questão aqui é que você nunca sabe exatamente o que esperar dessas criaturas. E como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Por exemplo, imagine que você está navegando por aí, curtindo o dia, e de repente, vê algo que parece uma fusão entre uma baleia e um golfinho. Como você acha que reagiria? Uma reação bem justa seria apontar para o bicho e perguntar: o que é isso? Um wolfing? E sim, é exatamente isso, ou, pelo menos, é como ele é conhecido popularmente. O nome científico é um daqueles tão complicados que eu nem vou fingir que consigo pronunciar corretamente. Por isso, as pessoas preferem simplesmente chamá-lo de wolfing, porque é bem mais fácil de falar. Inclusive, eu mesmo detesto esses nomes científicos, e é por isso que você quase nunca me vê usando eles nos vídeos. Só para deixar claro, tá? O primeiro wolfing foi visto perto do Havaí, e honestamente as pessoas não faziam ideia do que estavam olhando. Foi aí que os cientistas começaram a investigar e descobriram do que se tratava. Eles rastrearam a origem da criatura e descobriram que ela veio do cruzamento de um golfinho de dentes rugosos, o pai, com uma baleia cabeça de melão, a mãe. Inclusive, seria um ótimo nome de banda, né? Ele puxou o corpo tubular da mãe e as nadadeiras do pai. Vale destacar que não é qualquer baleia que pode cruzar com qualquer golfinho. Isso seria simplesmente impossível por vários motivos. Por isso, esse tipo de fusão é extremamente raro e inesperado. Aliás, justamente por ser tão raro, ninguém sabe ao certo quantos wolfings existem por aí. O que sabemos é que aquele do Havaí não foi o primeiro. Na verdade, já nasceu um em um parque da SeaWorld. Mas se será o último, ou se existem mais soltos pelo mundo, ninguém pode dizer com certeza. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!